Era uma fria manhã de inverno de 28 de janeiro de 1885. Ventos fortes, nevascas e temperaturas congelantes desencorajavam qualquer um de sair de casa em Cape Elizabeth, no Maine. O faroleiro principal, Marcus Hanna, estava envolto em um cobertor na segurança da estação conhecida como Two Lights. Fortemente resfriado, ele estava dormindo após um difícil plantão noturno. O homem não sabia de uma tragédia que se desenrolava não muito longe dali. A escuna Austrália partiu de Booth Bay às 17 horas do dia 27 de janeiro. O navio rumava para Boston e havia 3 pessoas a bordo, o capitão e 2 tripulantes. No início, a viagem transcorreu sem intercorrências, mas não muito tempo depois de a escuna ter deixado o porto, o tempo começou a piorar. Por volta da meia-noite, uma forte tempestade atingiu o sul do Maine. Repentinamente, as temperaturas caíram abaixo de zero. O gelo envolveu o mastro do navio. A neve cegava a tripulação. Os homens precisavam se livrar da carga, porque a escuna estava tombando perigosamente. Para evitar o pior resultado, o capitão decidiu buscar abrigo no porto de Portland. Mas a sorte não estava do lado desses marinheiros naquela noite. Com um estalo ensurdecedor, a velha vela mestra cedeu sob o peso do gelo acumulado sobre ela. A tripulação não tinha nada a fazer, a não ser esperar até que a tempestade acalmasse. A vários quilômetros de distância da escuna, Marcus Hanna estava terminando a sua ronda no prédio de sinal de névoa. Mesmo que ambos os faróis estivessem brilhando intensamente, eles pareciam fracos e quase invisíveis na tempestade de neve. Mas o pior da tempestade? O barulho ensurdecedor impediu Hanna de ouvir o Austrália encalhando e batendo contra o penhasco. Ele também não ouviu os gritos de socorro dos marinheiros perdidos. Pouco antes do amanhecer, o assistente do faroleiro, Hiram Staples, o substituiu. Hanna enrolou um lenço no rosto e foi para casa. Estava a cerca de 7 graus negativos lá fora, e o vento uivante e gelado fazia com que parecesse ainda mais frio. Várias vezes, o homem teve que rastejar sobre os joelhos e as mãos para enfrentar as rajadas de vento. Quando ele chegou em casa, sua esposa precisou retirar o cachecol do seu rosto. A lã havia congelado na barba de Hanna. Depois que seu marido tomou um café quente e se acomodou na cama, a senhora Louise Hanna foi apagar as lâmpadas de cada uma das torres. De repente, ela avistou uma sombra escura na costa rochosa. Um navio estava encalhado. A mulher voltou correndo para casa e acordou o marido. Marcus Hanna não hesitou. Sem pensar na sua saúde ou no quanto estava fraco, o homem correu em socorro da escuna. Colocou suas botas, um casaco quente e um chapéu e correu para o prédio de sinal de névoa que se erguia em meio a enormes montes de neve. Ele precisava alertar o seu assistente. O navio estava preso a várias centenas de metros da estação. Hanna e Staples viram 2 homens agarrados ao cordame congelado. Eles estavam rígidos por causa de todo o gelo que os cobria e com muito frio para gritar por socorro. O capitão, incapaz de se segurar, fora arrastado no escuro várias horas antes. Hanna decidiu lançar uma corda de segurança para o navio, mas era necessário agir rápido. A maré estava subindo. Cada onda cobria a escuna com mais e mais gelo. Esse peso adicional ameaçava tombar o navio a qualquer momento. Enquanto isso, a senhora Hanna saiu para avisar outras famílias na estação. A única pessoa que poderia ser de alguma ajuda naquela situação terrível era o filho de Staples, que tinha 15 anos. Hanna o enviou para reunir os vizinhos. E enquanto Hiram Staples se arrastava até o posto de salvamento próximo, Marcus Hanna se movia com cuidado ao longo das rochas escorregadias cobertas de gelo. Ele lutava contra fortes ventos e respingos congelantes do oceano. Um deslize e poderia ser engolido pelas ondas. Ele chegou o mais perto que pôde do navio, o tempo todo gritando incentivos para os tripulantes aterrorizados. A escuna estava muito longe da costa para ser alcançada sem ficar encharcado. Hanna entrou na arrebentação até a altura de suas coxas e se apoiou contra alguns penhascos. Então começou a jogar a corda pesada na escuna, mas tudo em vão. A corda de salvamento errou o alvo ou deslizou antes que algum dos marinheiros pudesse agarrá-la. Incontáveis tentativas fracassadas já estavam cansando o homem, e Hanna sabia que não aguentaria muito mais. Ele decidiu fazer uma pequena pausa e cambalhou para fora das ondas para deitar e recuperar as forças. Em alguns minutos, porém, o homem exausto percebeu que estava adormecendo. Era uma maneira propícia de congelar e nunca mais acordar.
Hannah levantou-se com um salto e começou a pular loucamente para se aquecer. Depois de agitar os braços e bater os pés, o homem se sentiu mais alerta. Mas quando se virou de volta para o mar, ele percebeu algo que fez seu sangue gelar. A escuna estava se partindo com a força da maré alta. Isso fez Hannah reunir a força restante e renovar suas tentativas. Seus esforços valeram a pena. A primeira tentativa foi um sucesso. A corda pousou perto de Arvin Pierce, um dos tripulantes, e ficou presa. Mas Pierce não conseguia mover suas mãos congeladas, nem mesmo para salvar sua própria vida. Hannah, então, junto com o segundo membro da equipe, William Keller, começou a encorajar Pierce. Vários minutos depois, o homem conseguiu escapar da sua cobertura de gelo, agarrou a corda e a amarrou em volta da cintura. Depois de receber um sinal de Hannah, Pierce, meio congelado, se jogou no mar. O faroleiro sabia que não tinha tempo para esperar que alguém o ajudasse. Ele reuniu as poucas forças que ainda tinha e começou a puxar o marinheiro em direção à costa. Pierce subia e descia nas ondas como se fosse uma boia. Hannah estava com medo de que o homem não sobrevivesse, mas continuou puxando. Finalmente, o marinheiro estava deitado nas rochas, parecia quase morto. Hannah desabou ao lado dele. Um momento depois, ele se levantou, desamarrou a corda de Pierce e se jogou nas ondas turbulentas mais uma vez. Keller ainda estava esperando a ajuda do faroleiro. Ele podia se mover e até respondeu ao chamado de Hannah. Foram necessárias mais de uma dúzia de tentativas antes que a corda caísse ao alcance de William. Ele se preparou para o inevitável e saltou nas ondas furiosas. Infelizmente, Hannah já havia gasto toda a sua energia. No meio do processo, ele começou a alucinar. Mas quando parecia que nada mais poderia salvar Keller, o faroleiro sentiu outro par de mãos assumindo o controle e puxando a corda gelada. Era Staples. Ele voltou bem a tempo, trazendo outros 2 vizinhos. Hannah e os 2 sobreviventes foram levados para a sala de vapor do prédio do sinal de névoa. A tempestade ainda estava forte e era muito perigoso levar os marinheiros exaustos para casa. Eles estavam severamente congelados. Para aquecê-los, foi necessário cortar suas roupas congeladas. Vários dias depois, os homens foram levados para o hospital em Portland. Milagrosamente, eles se recuperaram completamente. Staples ajudou a Sra. Hannah a carregar o marido para casa. Ela temia que a saúde dele fosse prejudicada pelos acontecimentos daquela noite. Mas, surpreendentemente, Marcos se recuperou em apenas 2 dias. Ele até ajudou Staples a levar os marinheiros resgatados a Portland em um trenó. Por sua devoção ao dever e heroísmo, Marcus Hannah recebeu o maior prêmio do serviço de farol, a Medalha de Ouro por Salvamento. 10 anos depois, Hannah também recebeu uma medalha de honra. Ele foi a única pessoa na história a receber esses 2 prêmios.